Davi, um dos personagens mais marcantes da Bíblia, é conhecido por sua liderança, coragem e profunda conexão com Deus. No entanto, poucos conhecem os detalhes surpreendentes da vida deste homem extraordinário. Neste vídeo, iremos explorar a jornada de Davi, revelando facetas pouco conhecidas que o tornaram um dos líderes mais admirados da história. A Bíblia nos apresenta Davi como um jovem pastor, escolhido por Deus para se tornar o segundo rei de Israel. Nos primeiros versículos de 1 Samuel 16, lemos: Então o Senhor disse a Samuel: Até quando ficarás de luto por Saul, visto que eu o rejeitei como rei sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite e vai. Eu te envio a Jessé, o belemita, pois entre os seus filhos eu me escolhi um rei. Davi era o mais novo entre os 8 filhos de Jessé, mas Deus o escolheu para se tornar o próximo rei de Israel. Essa escolha divina revela muito sobre o caráter e a perspectiva de Deus. Diferente do que muitas vezes pensamos, Deus não se baseia em critérios humanos para escolher seus líderes. Ele olha para o coração da pessoa, não para sua aparência ou status social. Mesmo sendo o mais jovem, Davi se destacava por sua profunda conexão com Deus. A Bíblia nos revela que ele era homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13:14. Essa descrição é surpreendente, pois Davi não era perfeito. Ele cometeu erros graves, como o pecado com Batseba. No entanto, o que o diferenciava era sua humildade e disposição de se arrepender e retornar a Deus. Quando Samuel o ungiu como futuro rei, Davi ainda era apenas um jovem pastor cuidando de seu rebanho. No entanto, Deus o escolheu por enxergar algo especial nele. A Bíblia nos conta que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia em diante. 1 Samuel 16:13. Essa unção divina capacitou Davi para os desafios que enfrentaria como líder de Israel. Um dos primeiros episódios marcantes na vida de Davi foi seu confronto com o gigante Golias. Nesta história, vemos a coragem e a fé de Davi, que enfrentou o poderoso guerreiro filisteu armado apenas com uma funda e 5 pedras. Ao derrotar Golias, Davi demonstrou que Deus o havia escolhido e capacitado para grandes feitos. Esse evento fez com que todo o povo de Israel reconhecesse a mão de Deus sobre a vida daquele jovem pastor. Após a vitória sobre Golias, a trajetória de Davi se torna ainda mais impressionante. Ele se torna um grande guerreiro e líder militar, conquistando vitórias importantes para Israel. No entanto, sua jornada não foi isenta de desafios e lutas. Um dos momentos mais difíceis na vida de Davi foi sua relação conturbada com o rei Saul. Apesar de ter sido ungido por Deus como o próximo rei, Davi enfrentou a perseguição e a inveja de Saul, que via nele uma ameaça ao seu trono. A Bíblia relata diversos episódios em que Saul tentou matar Davi, forçando-o a se esconder e a fugir. Mesmo diante dessa adversidade, Davi manteve sua integridade e seu respeito por Saul, pois o reconhecia como um ungido de Deus. Em 1 Samuel 24, lemos que Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas se recusou a fazê-lo, dizendo: Longe de mim, pelo Senhor, que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6. Essa atitude de Davi demonstra sua compreensão de que Deus é o único que pode remover um líder escolhido por ele. Mesmo diante da perseguição, Davi manteve sua submissão a Deus e a respeito pela autoridade estabelecida. Após a morte de Saul, Davi finalmente ascendeu ao trono de Israel, tornando-se o segundo rei da nação. Sua liderança foi marcada por uma série de conquistas militares e expansão territorial. No entanto, o reinado de Davi também enfrentou momentos de crise e pecado. Um dos episódios mais famosos da vida de Davi é seu envolvimento com Batseba. A Bíblia relata que, enquanto seus exércitos estavam em guerra, Davi ficou em Jerusalém e avistou a bela Batseba se banhando. Seduzido pela beleza da mulher, Davi cometeu adultério com ela e, posteriormente, orquestrou a morte de seu marido, Urias, 2 Samuel 11. Esse pecado de Davi trouxe consequências devastadoras para sua família e para o reino de Israel. No entanto, o que mais impressiona é a reação de Davi após ser confrontado pelo profeta Natã. Ao invés de se justificar, Davi se arrependeu profundamente, reconhecendo seu erro e implorando o perdão de Deus. 2 Samuel 12:13. Essa atitude de humildade e arrependimento demonstra a verdadeira natureza do coração de Davi. Apesar de seus erros,
Ele era um homem que buscava sinceramente a Deus e estava disposto a se submeter à sua vontade. Essa característica o tornou um líder admirado e respeitado, mesmo com suas falhas. Além de suas conquistas militares e políticas, Davi também se destacou como um homem de profunda espiritualidade. Ele é conhecido como o doce salmista de Israel, tendo composto a maior parte dos salmos, que se tornaram um dos livros mais amados da Bíblia. Os salmos de Davi revelam a intimidade de sua relação com Deus. Eles expressam uma ampla gama de emoções, desde louvor e adoração até lamento e arrependimento. Em Salmo 51, por exemplo, Davi clama a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Salmos 51:10. Essa transparência emocional e espiritual de Davi é o que o torna tão acessível e relevante para os leitores da Bíblia ao longo dos séculos. Ele não era um líder perfeito, mas um homem que enfrentava lutas e tentações, assim como nós. No entanto, sua disposição de se entregar a Deus e buscar seu perdão o tornaram um exemplo poderoso de graça e redenção. Ao final de sua vida, Davi deixou um legado impressionante. Ele consolidou o reino de Israel, expandiu suas fronteiras e preparou as bases para o reinado de seu filho Salomão. Mas, acima de tudo, Davi se destacou como um homem que buscava ardentemente a Deus e se submetia à sua vontade, mesmo em meio às suas falhas e fracassos. Essa é a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que nos inspira a também buscar uma relação íntima com o Criador, independentemente de nossas próprias imperfeições. A vida de Davi nos ensina lições valiosas sobre a natureza do caráter de Deus e o tipo de liderança que ele busca em seus servos. Apesar de Davi ter cometido erros graves, como o pecado com Batseba, o que o diferenciava era sua disposição de se arrepender e retornar a Deus. Deus não escolhe líderes perfeitos, mas pessoas que têm um coração disposto a segui-lo. Essa é a chave para entender por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele não era um líder sem falhas, mas alguém que reconhecia sua dependência de Deus e buscava sinceramente sua orientação. Outro aspecto fascinante da vida de Davi é sua capacidade de perdoar e respeitar a autoridade estabelecida por Deus, mesmo diante da perseguição de Saul. Essa atitude demonstra a maturidade espiritual de Davi, que entendia que a remoção de um líder ungido cabia apenas a Deus. Além disso, a vida de Davi nos mostra que Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes feitos. Davi era apenas um jovem pastor quando foi escolhido por Deus para se tornar rei. Essa escolha divina revela que Deus não se baseia em critérios humanos, mas olha para o coração da pessoa. Por fim, a espiritualidade de Davi, expressa em seus salmos, nos inspira a buscar uma relação íntima com Deus, mesmo em meio às nossas próprias lutas e fracassos. Davi nos mostra que a humildade e o arrependimento são chaves para experimentar o perdão e a graça de Deus. Essa é a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que nos desafia a também sermos líderes e pessoas que buscam agradar a Deus acima de tudo. Além das lições de liderança e espiritualidade que a vida de Davi nos ensina, existem também diversos detalhes surpreendentes e pouco conhecidos sobre este personagem bíblico. Por exemplo, você sabia que Davi era um músico talentoso? A Bíblia nos conta que, quando Saul estava atormentado por um espírito maligno, Davi era convocado para tocar harpa e acalmar o rei. 1 Samuel 16:14-23. Essa habilidade musical de Davi provavelmente contribuiu para sua capacidade de compor os belos e profundos salmos. Além disso, Davi também se destacou como um guerreiro habilidoso e estrategista militar. Suas vitórias sobre os inimigos de Israel o tornaram um líder respeitado e temido. No entanto, Davi não era um conquistador ávido por poder. Ele usava sua força militar para defender o povo escolhido por Deus e expandir os limites do reino. Esses detalhes adicionais sobre a vida de Davi nos ajudam a compreender melhor a complexidade deste personagem bíblico e a riqueza de sua história. Ele não era apenas um rei, mas um homem multifacetado, dotado de talentos e qualidades que o tornaram um líder inesquecível na história de Israel. Ao analisarmos a vida de Davi, não podemos deixar de mencionar sua família e as dinâmicas complexas que permearam seus relacionamentos. Apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, Davi enfrentou desafios significativos em sua vida familiar. Um dos episódios mais marcantes foi a rebelião de seu filho Absalão. Davi amava profundamente seus filhos,
mas a relação com Absalão se deteriorou a ponto de este se revoltar contra o pai e tentar tomar o trono. 2 Samuel 15:18. Essa traição familiar trouxe grande sofrimento e luto para Davi, que chorava pela perda do filho rebelde. Além disso, Davi também enfrentou conflitos e divisões em sua própria casa, com seus diferentes casamentos e a disputa entre seus filhos pelo direito de sucessão. Essas dinâmicas familiares complexas demonstram que, mesmo sendo um grande líder, Davi não estava isento dos desafios e dores que muitas famílias enfrentam. No entanto, a forma como Davi lidou com essas situações revela ainda mais sobre seu caráter. Apesar de suas falhas e erros, ele buscava constantemente o perdão e a orientação de Deus. Mesmo diante da traição de Absalão, Davi manteve sua confiança em Deus e sua disposição de se submeter à sua vontade. Essa capacidade de Davi de reconhecer suas próprias limitações e depender da graça de Deus é o que o torna um exemplo tão poderoso para nós. Ele nos mostra que mesmo os líderes mais admirados enfrentam desafios em suas vidas pessoais e familiares, mas que a chave está em manter uma relação íntima com o Criador. Ao refletirmos sobre a vida de Davi, não podemos deixar de mencionar seu legado duradouro. Mesmo séculos após sua morte, Davi continua sendo uma figura icônica e reverenciada na história do povo de Deus. Um dos principais motivos para a importância contínua de Davi é sua conexão com a promessa do Messias. A Bíblia nos revela que Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que seu trono seria estabelecido para sempre. 2 Samuel 7:12-16. Essa profecia apontava para a vinda do Messias, o descendente de Davi que reinaria sobre um reino eterno. Jesus Cristo, o Salvador prometido, é chamado na Bíblia de Filho de Davi, Mateus 1:1, demonstrando sua conexão direta com o grande rei de Israel. Essa relação entre Davi e o Messias ressalta a importância do papel de Davi no plano redentor de Deus para a humanidade. Além disso, o legado de Davi também se manifesta em sua obra literária, os Salmos. Esses poemas e orações inspiradas por Deus continuam a tocar o coração e a mente de milhões de pessoas ao redor do mundo, servindo como uma fonte de conforto, orientação e louvor a Deus. Davi se tornou um modelo de liderança e espiritualidade que inspira os crentes até os dias de hoje. Sua história nos desafia a buscar uma relação íntima com Deus, a enfrentar os desafios com fé e a reconhecer nossa própria necessidade de graça e perdão. Ao explorarmos a vida de Davi, compreendemos que ele não era um homem perfeito, mas alguém que, apesar de suas falhas, se entregou completamente a Deus. Essa é a essência do que significa ser homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que, em meio às suas imperfeições, busca sinceramente a vontade de Deus e se submete a Ele. A história de Davi é uma jornada fascinante que nos revela muito sobre a natureza de Deus e o tipo de liderança que Ele busca em seus servos. Davi não era um líder perfeito, mas alguém que, apesar de suas falhas, mantinha uma profunda conexão com o Criador. Ao longo de sua vida, Davi enfrentou desafios, lutas e tentações, mas o que o diferenciava era sua disposição de se arrepender, buscar o perdão de Deus e se submeter à sua vontade. Essa atitude de humildade e arrependimento é o que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Davi nos mostra que Deus não escolhe líderes perfeitos, mas pessoas que têm um coração disposto a segui-lo. Sua história nos desafia a também buscarmos uma relação íntima com Deus, mesmo em meio às nossas próprias imperfeições e fracassos. Além disso, a vida de Davi nos ensina lições valiosas sobre perdão, respeito à autoridade estabelecida por Deus e a capacidade de Deus de usar pessoas comuns para realizar grandes feitos. Sua espiritualidade, expressa em seus salmos, continua a inspirar e consolar os crentes de todas as gerações. Ao final, a história de Davi nos lembra que somos todos pecadores necessitados da graça de Deus. No entanto, se tivermos um coração disposto a seguir a Deus, Ele pode nos usar de maneiras surpreendentes, assim como fez com Davi. Essa é a história de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que nos desafia a também sermos líderes e pessoas que buscam agradar a Deus acima de tudo. Que possamos aprender com seu exemplo e nos tornarmos instrumentos nas mãos do Criador para a realização de seus propósitos.